Olá, olá, olá a todos, bom dia, bem-vindos a mais um webinar da série Recalculando de Ipsos Talks. Eu espero que todos vocês estejam me vendo. Se não, qualquer problema técnico, por favor, mandem alguma mensagem no chat que a gente vai estar verificando. Eu sou Marcos Cagliari, eu sou CEO da Ipsos no Brasil, e nessa série Recalculando, o que a gente tem feito é trazido um expert internacional da Ipsos e um expert local para adaptar o tema para a realidade local. E hoje o nosso tema é quais são os comportamentos que devem permanecer depois do fim do confinamento, um tema super importante e que passa muito por compreensão dos gatilhos de comportamento. Por isso, os nossos especialistas hoje que vão fazer a apresentação junto comigo, é a Namika Sagara, que lidera a nossa iniciativa do Ipsos Center sobre ciência comportamental. É uma iniciativa que fica baseada nos Estados Unidos e estuda behavioral science e suas aplicações. E localmente, quem vai falar é a Ana Cláudia Malamud, que lidera a nossa área de Ipsos UU, Understanding Unlimited, que é a área que trabalha com abordagens qualitativas aqui no Brasil. Eu vou iniciar falando de um cenário de como está o mundo hoje, com algumas perguntas sobre o nosso tracking. É um tracking que a gente faz em 16 países já há 15 semanas, então um tracking bastante atualizado e que diz bastante sobre como está o mundo. Depois a gente entra especificamente nos temas de ciência comportamental, com a apresentação da Namika, sobre a análise de como a Ipsos vê a ciência comportamental e como ela pode afetar os comportamentos. E depois a gente vê a aplicação disso no Brasil. E, como sempre, a gente fecha com perguntas e respostas. Essa tem se mostrado um momento muito interessante da gente entender as angústias dos clientes, das pessoas. Então, fiquem à vontade, por favor, de mandar as perguntas de vocês. Tem aí na caixinha da plataforma, tem um item perguntas. Fiquem à vontade para, por favor, escrever durante as apresentações para vocês não esquecerem. Quanto mais perguntas, quanto mais cedo vocês mandarem, mais a gente consegue responder. Tá legal? Vamos lá. Eu acho que, começando, é interessante olhar o momento em que a gente está. A gente já está no momento em que grande parte do mundo já retomou suas atividades de maneira muito cuidadosa, mas em algumas partes do mundo essa retomada, essa abertura, ela foi seguida por um aumento dos casos e, portanto, gerou mais preocupação. De maneira geral, o que a gente está vendo ao redor do mundo, as pessoas retomando, recomeçando suas atividades normais. E é justamente nesse slide, este é o item, é o estágio de vida da pandemia que a gente tem mais visto crescimento. É o momento de recomeço, em que há uma volta às atividades normais ao redor do mundo. Mas isso ainda não acontece de maneira muito marcante na América Latina e certamente também ainda não no Brasil. Há uma retomada, né? Esse levantamento desta onda aconteceu há 3 semanas, houve uma retomada de 2 semanas para cá, mas a gente está convicto que ainda não temos a maioria da população brasileira nesse estágio de recomeço. Ainda há um momento de adaptação e de expectativa, que ainda é seguida com algum temor do momento seguinte, ao contrário do redor do mundo, que já está numa situação muito mais avançada em termos de reabertura. Por isso, não é surpresa que, se a gente olhar globalmente a percepção da situação econômica, houve uma estabilização, quer dizer, ela parou de cair no mês de junho. Houve uma queda aí de 12 pontos percentuais desde o começo do ano, das pessoas que consideram a situação econômica em seu país muito boa ou boa. Hoje ela está em torno de 32%, que é um número muito baixo. Historicamente, a gente não atingiu esse número nessa série histórica que a gente tem. Não é surpresa, mas pelo menos parou de cair. E isso acontece muito em função da volta das atividades econômicas e de algum otimismo que se segue. Uma análise interessante é que entre as pessoas que consideram a situação econômica do país boa ou muito boa, há uma prevalência maior, um percentual desproporcionalmente alto dos mais jovens. Quer dizer, as pessoas menos de 35 anos estão vendo a situação econômica como melhor, ao contrário dos mais velhos. Há uma queda na medida em que a idade avança. Acho que isso também se explica pelo risco, né, pela própria natureza da doença, que apresenta um grupo de risco mais focado em idades mais altas. Com isso, acho que não é surpresa a gente ver que o índice de confiança que a gente apura em 16 países, ele já começa a se estabilizar. Não houve uma queda, não houve uma subida de maneira geral, mas há uma desaceleração nessa queda, mais perto de uma estabilização. A China já tinha se recuperado, como vocês podem ver, ao vermelho ali em cima,
Então, o índice de confiança dos consumidores chineses já tinha manifestado um retorno ao crescimento, já está em índices muito próximos ao que estava mesmo antes da pandemia. Mas se você olhar, a gente analisar bem, todos os outros países enfrentaram uma queda muito aguda e começam a reduzir essa queda, a intensidade dessa queda, neste momento. Agora, é particularmente complicado para os consumidores da América Latina. Se a gente olhar os últimos países lá embaixo, são Itália, mas tem Brasil, Argentina e México também ali como como os índices mais baixos de confiança dos consumidores desses países. Então, ainda não, principalmente na América Latina, ligado ao atraso na abertura, a gente ainda não conseguiu materializar um retorno ao otimismo. Um outro dado interessante que a gente também analisa numa série histórica, são as preocupações das populações do mundo. Esse dado é muito rico, ele normalmente indica muito do que está acontecendo no momento. E entre essas preocupações, a gente desde março incluiu a preocupação com o Covid, que é este índice verde. Não é surpresa que o índice verde começou, né, a preocupação com o Covid ao redor do mundo, começou como a principal preocupação entre os países analisados. Mas ela enfrenta já uma queda, já estamos falando aí de uma queda de 8 pontos percentuais desde o começo da aferição. Por outro lado, exatamente como na análise espelhada dela, começa a crescer a preocupação com desemprego, que é aquela vermelhinha ali que já atinge, entre as 3 maiores preocupações, para 42% da população do mundo. Ou seja, está tendo uma troca aqui de preocupação enquanto a Covid reduz, começa a aparecer a preocupação com o desemprego. Isso no mundo. No Brasil, esse ranking ele apresenta algumas diferenças. Covid ainda é a principal e ainda apresenta um crescimento, para 58% das pessoas, Covid é uma das 3 maiores preocupações, mas em segundo lugar, não aparece desemprego, como a gente estava conversando, aparece saúde pública, que é um item que está também relacionado com a Covid. Isso mostra que o brasileiro ainda tem um temor muito grande da doença, e eu acho que isso não chega a ser uma surpresa, considerando que o Brasil é um país particularmente atingido pelo contágio da doença e a situação ainda não parece estar sob controle. Então, a gente vê aqui tanto Covid quanto saúde pública, que não é uma regra ao redor do mundo, como a gente mostrou antes, mas como as principais preocupações. E o terceiro item nesse mês apresenta uma surpresa. Normalmente, tradicionalmente, nos últimos meses, aí a gente tinha visto o desemprego como segunda ou terceira maior preocupação do brasileiro. Neste mês, há uma troca, aparece corrupção política. E eu acho que isso se explica pela grande falta de harmonia entre os diferentes poderes, pelos escândalos que as operações da Polícia Federal que a gente viu recentemente. Então, acho que no Brasil o brasileiro sente uma preocupação e uma influência maior de uma preocupação que não aparecia nos outros países, que é a corrupção política. Tudo isso é potencializado por ela. E a gente nota que há um particular temor da população brasileira, potencializado por isso, pela falta de harmonia dos poderes, pela falta de consenso das autoridades de como enfrentar o tratamento e pelas frequentes manchetes de jornal cobrindo temas políticos e não só a crise sanitária. Então, no Brasil, acho que a gente tem aí um caso particular sobre isso. Por fim, o último slide que eu queria mostrar, antes de entrar no tema de ciência comportamental, a gente também perguntou nesse tracking como as pessoas estão vendo a volta. Então, acho que e o Brasil, eu chamei a atenção ali, eu cobri com um quadradinho ali, mas, primeiro, um número muito alto de brasileiros vê a volta da pandemia, a reabertura, com um enorme otimismo. A gente está falando de mais de 80%, um dos valores mais altos de todos os países pesquisados. Quer dizer, a volta gera otimismo, gera uma expectativa positiva de maneira geral. Mas aí, tanto na barra azul quanto na barra verde, a gente começa a ver preocupações e incertezas de como essa volta será. Os lugares que eu quero terão que ser muito escolhidos para que não atrapalhem as atividades que eu estou fazendo, que é essa barra azul escura, também em números muito altos do Brasil, e a barra verde vai levar algum tempo para eu descobrir como retomar as atividades normais. Quer dizer, com isso a gente vê que há uma expectativa positiva, há um otimismo com relação à volta e à reabertura, mas há uma incerteza muito grande. E isso deve caracterizar mudanças de comportamento. E acho que aqui fica muito clara a importância desse tema que a gente traz agora. A gente está vendo que, ao contrário do mundo como um todo, a gente está vendo a América Latina, em particular o Brasil, ainda com incertezas com relação à abertura, talvez no estágio um pouco mais atrasado. A Covid perde força como grande preocupação brasileira e começa a aparecer a corrupção e a saúde pública, que é um problema mais perene do que a Covid, menos pontual.
as pessoas já começam a pensar nos próximos passos, mas a gente percebe especificamente no Brasil uma grande dose de incerteza, de escolha de lugares que você vai frequentar, de como, quais serão os procedimentos, e nada disso está claro para os brasileiros. E eu acho que nesse contexto passa a ser super importante entender quais são os comportamentos que apareceram e que vão ficar. E aí como a gente, como marcas e instituições, podemos ajudar os brasileiros nesse processo de retorno. Por isso, agora, para abordar esse tema, a gente vai chamar a Namika Sagara, como eu falei, ela é presidente do nosso Centro de Ciência Comportamental e vai falar diretamente agora ao vivo em Nova York e vai estar à disposição também para perguntas, então aproveitem. So, Namika, thank you very much for being here. It's a great pleasure to have you for this such important issue. And the floor is yours. Right. Thank you so much, Marcos. Let's see if you can you see me as well? Yes. Great, and you can see my slide as well? We can as well. Great. All right. Well, hi, everybody. I'm Namika Sagara. I'm the president of Ipsos Behavioral Science Center, connecting from the United States today. So today I'll be speaking about habits frameworks. So before we talk about how our behavior has changed and what really a lot of companies are trying to do is to predict if those new behaviors are going to stick or not, let me introduce you to key premises for this session. One is that before COVID-19, there was a lot of status quo, meaning there was a lot of habitual behaviors, there's a lot of common behaviors, there's a lot of automatic behaviors that we didn't really necessarily have to think to execute because it's just kind of there all the time. With COVID-19, though, it really provided us with sequence of disruptive moments. The thing we took for granted before COVID-19, we can't anymore. At least in the US, there's a lot of bars and restaurants that are still closed. In many places, you aren't able to access basic services such as getting a haircut. Another key premise I would like to mention is there was a sort of one of mainstream idea of intention and desire leads to behavior. Well, definitely desire, motivation, intention, those are critical for behaviors to happen. However, what behavioral science teaches us is that behavioral cues or something that triggers those behavior at the moment of truth is extremely important as well. With that, let me introduce you a habits framework. As you can see, habits framework consists of three key pillars. The first one is cue, and second one is behavior. Third one is reward. And let me walk you through on this one. So in terms of cue, this is something that triggers your behavior, either consciously or perhaps under the surface of consciousness. And there are many different factors that serve as cue. So if you think about what's going on these days, let's say if you are in a crowded place, which is a context, you might automatically think about wearing a mask or using hand sanitizer. Or in psychological states, a lot of us, at least in the US, we are staying home more than ever. So what people are finding is people are feeling bored. The psychological state is that people feeling bored. That might cue you to reach to TV remote control or to your cell phone, iPad, anything that you can use to kill your time. Or it could be social. These days, a lot of us are working from home instead of going to office, right? So there's a different social cues. You might act differently when you're with friends and family versus you're working with your coworkers or you're meeting new people. Or identity and roles, again, staying in a home, the sort of the salient identity is go back and forth more often than ever. You might your most salient identity is that at home is that you're a parent, you're a caregiver, you're a partner, you're a family member. But now that you work from home, you have the identity of, let's say, market research professionals, marketing professionals. Those identity goes back and forth, and it's more fluid these days.
Physical state also can serve as cue, such as being hungry or feeling physically antsy, actually get you to think about doing something. But oftentimes cues is not enough. Sometimes there's a behavior barriers that prevent you from doing something. So let's use perhaps a consistent example for this one. Using a virtual platform, right, such as Zoom or FaceTime. The physical and ability barrier could be that you don't have access to fast internet, or you don't have the right software. The knowledge barrier is that you don't know how to, which software to use. You don't know how to download the software, how to sign up, how to use the payment options, and how to use it. And it could be an effort barrier, though. Figuring out how to do new behavior is difficult. Which one is the right software for you to have a meeting with your family versus coworkers? And in this case, effort barriers, it doesn't have to be the actual effort. It could be the perceived effort, right? If you think it's going to take a lot of effort, that itself could be a barrier for people to engage in certain behavior. And also it could be the emotional and motivational barrier. Even if there's a cues that get you think about doing something, and even if you're able to do something, but if you're not motivated to let's say use Zoom to do a virtual meeting, if you're not motivated to do so, if you feel anxious doing so, then those emotion or motivation can serve as a barrier as well. Also, financial barrier. Like it might cost you some money to download a particular software, and that financial cost could be a barrier. So imagine there was a queue set, and actually people are able to deliver the behavior. It's really important to also understand reward. So reward is not just the functional reward, sort of getting things done. There's a different type of reward. So let's use like puzzle as an example. Puzzle is something that gained popularity in the US because people aren't able to go outside, so they're looking for something to do at home. So emotion rewards of playing with the puzzles or completing puzzles, it could be that it's fun and this, you feel like you have accomplished something. Social rewards too. It's something, it's a way to have fun with your kids and family. Cognitive reward it's a cognitively engaging. You have to really think to figure out which pieces fit together. Another example of reward is sensory reward, right? All this sort of the hand eye coordination, figuring out which pieces fit together, playing with the colors. Those could be a different rewards as well. So we talk about these cues and behaviors and reward, how we can use this framework to understand, break the behavior into 3 different pieces. And then, of course, the more cues and behaviors and reward happen, more likely this gets reinforced so that it becomes more of an automatic behavior. But let me give you one more example. Let's use grocery delivery app, something that people started to use, at least in the US, because now people are afraid to go outside to a public space. There's a lot of popularity around using a cell phone app to place an order, and somebody will come deliver grocery for you. So let's think about what might cue people to use this service for the first time. It could be the psychological states that I'm scared to go to grocery store, or uncertainty of I don't know exactly what it means to go grocery store these days, or do I need to wear a mask? How can I distance myself at least 6 feet from other people? All those uncertainty might trigger you to think about this service. Or it could be the identity of I'm a caregiver. I need to protect myself or my family, and I need to protect my family. So that can trigger people to think about using this service. Let's think about behavior barrier. The first one is physical and ability barrier. Well, if you don't have a grocery store nearby that delivers food for you, then that becomes a barrier. Or sort of ability for you to order something, that could be a barrier.
Also the knowledge, how to download and use this app, which one is the right app, which store actually delivers for you. Also the effort, downloading, setting up, putting a payment, and figuring out the which item to put in your cart, and finding out the right item to put in a cart. Also, it could be emotion of uncertainty. Is this going to work? How does it going to work? What if I make a mistake? What if I order a wrong thing? Or what if they made mistakes? Right? So that's kind of the fear, could be a big barrier. And a financial barrier as well. At least in the US, it's usually have a delivery fee. So it's kind of, and it might be a small delivery fee one time, but it could add up. But imagine that if this person actually did order grocery using an app service, what could be the reward? The functional reward is just getting the work done, getting the grocery delivered to your place, probably more efficiently and more conveniently. The emotional reward is seeing that sort of that food successfully delivered. You can feel happiness, you can feel the sense of accomplishment that I did this successfully myself. Or seeing that fridge being stocked with all the good food could be a satisfaction. Also, it could be social because you have more time to spend time with your family rather than running errands. Could be cognitive, really learning about different way to use an app, or different, you might come across different items that you would have missed if you were to go to actual store. So imagine that this person engaged in this behavior a couple of times. What happens is that queue can extend. So even though initial reason that this person used app is that the fear and uncertainty, that could kind of expand, and it could be that it could be the context that it's weekend. You think it's going to be crowded in a grocery store, so I don't want to be in a public with many people, or that I don't want to spend time, so much time doing the grocery shopping. Then it could be something that it's in a weekend, I should use a delivery service. Or it could be that the sort of social thing, could be that it becomes a norm. Before COVID-19, I think social norm is that you go to your grocery store yourself. But these days, social norm could be that you order your food using an app. It could be physical cues. You're just tired, you're busy. Oh, I should use a grocery app, right? So after a couple times, this association with this delivery app can expand, and many different things can serve as cue. And imagine that, I don't know for how long from now, but the restriction has lifted and the COVID-19 is under control. What do you think is going to happen? Again, we can use this framework to really break it down. So in terms of cues, it's possible that there are some cues that decrease the likelihood of people using this service, such as it's possible social norm could go back to what it used to be, that grocery shopping is something you do for yourself, right? Or it could be something you want to do with your kids, or now that you're out and about, you happen to see a grocery store on the way home, and you're just gonna drop by and do your grocery, right? Or you heard that there's a new grocery store opens. Then maybe you want to actually go in person and try it out. Also, in terms of behavior barrier, it could be that many stores stop delivering once COVID-19 situation is under the control. Or it could be the psychological, the uncertainty, because one of the things, at least in the US, is when you order food on your app, you can exactly say which sort of apples you want, which piece of apple you want, which kind of veggies you want. You just have to kind of trust the person who's picking up the grocery for you. So you might not like that psychological uncertainty. Or it could be sort of fear of missing out. You might miss a promotion. You might miss a new product if you don't go in person. And of course, the financial fee could add up. In terms of reward,
in earlier, like I only focus on positive reward, but there could be a negative reward. For example, functional negative rewards. It could be that they've been messing up the order. Maybe they gave you a wrong items. Or it could be feeling guilty, the psychological negative rewards of feeling guilty of, maybe some people might feel like they're not doing what, their chores or spending time to have food delivered. Or it could be that just physical reward of just miss being there physically, just miss being go outside and pick up your grocery yourself. So I went through this habits framework. They really break it down of what happens before behavior happens, so what triggers that behaviors happen, what are the potential behavior barriers, and what is the negative and positive reward. Once you lay out, once you do a research of what are the different cues, what is the different behavior barriers, what is the positive negative reward, as a company, you can start thinking about what can you do to impact those behaviors. All right, well, thank you so much. I think we're taking a questions towards the end, so over to you. Thank you, Namika. Hello, can you see me? Yes. Okay. Okay, so now back to Portuguese. Eu queria lembrá-los, por favor, para seguirem colocando as perguntas, que ao final nós vamos tentar respondê-las todas, mas caso não consigamos, depois a gente manda também resposta por e-mail, ok? Eu vou tentar aterrissar um pouco do conteúdo teórico também compartilhado pela Namika e inserir também o contexto Brasil na minha apresentação, contando aqui, tentando entender os comportamentos, como se permanecerão ou não durante a pandemia, né? Então, a gente começa por essa imagem, que é uma imagem que chamou atenção e foi recorrente, né, durante a reabertura do comércio, e que a gente ficou se perguntando, né, o que levou as pessoas a esse comportamento, né, a se aglomerarem, fazerem fila, né, que disposição a compras é essa, né, ainda com iminência de contaminação, de uma contaminação tão presente, né? Algumas perguntas, né, surgiram, então, as pessoas elas não sabem como comprar online, né? Elas não confiam no online, elas não se preocupam com o vírus, se sentem imunes, né? Desconhecem os riscos, elas não possuem cartão de crédito, não sabem como pagar digitalmente, elas estão desesperadas para voltarem, né? Voltar ao normal. E aí eu compartilho novamente o frame que a Namika acabou de nos ensinar, né? A partir de Behavioral Science, a gente tem um sistema, né? Que é um sistema que a gente pode entender melhor esses mecanismos para a criação de um novo comportamento, ou mesmo como empresas e marcas podem dar um empurrão, chama-se nudging em Behavioral Science, né, para acelerar novos comportamentos. Vamos falar de gatilhos, ou os cues comentados pela Namika, ou sinais, né, que estimulam determinado comportamento. São eles de ordem psicológica, física, social, eles são relacionados a identidades, papéis, ou ao contexto. Esses sinais, eles podem ser compreendidos através de motivações humanas. Falar de motivações humanas é falar de Sensidium. Sensidium é uma das formas que nós temos aqui na Ipsos de entender o ser humano e o que há por trás de suas escolhas. Entender que antes por trás de um consumidor existe um ser humano, por trás de um comportamento de consumo, a mesma coisa, e, portanto, a gente entende as motivações, a gente entende motivações de forma básica e universal. Aqui representado
por um framework, ou bússola, como chamamos internamente. Esse frame ele é resultado do cruzamento de dois eixos, um na dimensão social, horizontal, e outro na dimensão vertical, que é a dimensão pessoal, individual. E como vocês podem perceber, a gente segue falando de behavioral science. São 8 motivações humanas que norteiam as nossas decisões, atitudes, comportamentos. No pré-confinamento, notem que as motivações elas já estavam balanceadas, onde cada indivíduo criava um sistema de compensação. Nós, brasileiros, que culturalmente agimos mais guiados nas esferas vitalidade e prazer, fomos muito impactados com a atuação do vírus, agindo principalmente nas esferas inferiores de controle e segurança, nos obrigando a repensar todas as motivações. Vamos pensar agora durante o confinamento que aconteceu. Notem que eu trago o mesmo framework, com as mesmas motivações, mas percebam que novos rituais, novos comportamentos surgiram. As motivações são as mesmas, a forma como essas motivações se manifestam é que mudam. Vamos falar de prazer? Prazer, né? Excessos sem culpa. Excessos são permitidos, hora de comer mais, de beber mais. Indulgência está liberada em nome de pequenos prazeres. Vale voltar, inclusive, a comer coisas que já não se comia há muito tempo. Snacks, chocolates, bolos, vinho, pães. Convívio. Desejo de não estar só. Aplicativos de encontro são os grandes aliados. Aplicativos de relacionamento, antes apenas um gatilho para paquera, ganham encontros por vídeo. Idosos são inseridos no mundo dos encontros virtuais, happy hours acontecem virtualmente, comemorações de aniversário. Pertencimento, aceitação, doação. Eu tomo conta de você. Estar com os filhos de corpo presente, ajudar nas lições, fazer comida saudável, dar conta de tudo. Trabalhar, educar, de uma certa forma, resgatar os laços. Está tudo junto e misturado. Segurança. A casa volta a ser o porto seguro. Espaço seguro onde não entra todo mundo. Um espaço protegido. Controle. Estou no controle. Não me contaminar e não contaminar os outros. Tudo isso depende de mim. Isolamento versus confinamento, limpeza constante. A palavra aqui é desinfetar. Reconhecimento. É a liberação do expert que há em você, né? Festa das lives. Mostro e conto o que eu sei porque eu sou único. Não importa se para muita gente. Live com 5 pessoas, tá valendo. Poder. Exerço meus privilégios e mostro. Não preciso sair para trabalhar, mostro a minha rotina, minha casa, minha família. Saio da cidade, vou para o campo, me protejo e mostro. Vitalidade. Preciso me manter ativo, atento, crio e recrio. Me reinvento, eu preciso preencher um vazio. Estudo novas coisas, aprendo mais, relaxo mais, medito, danço, aprendo psicanálise, faço pão. Acho que nós nos vimos em muitas dessas manifestações, né? Será que essas mudanças elas vão permanecer quando o isolamento social acabar? E mais ainda, quando a cura chegar? Sigamos com a estrutura que nos explicou Namika, né? Esse reforço positivo que ela comenta, ou a mudança de comportamento, ela acontece quando menos barreiras ou mais recompensas houver. E aqui eu trago um novo frame. Deixa eu só... Eu trago agora um novo frame em que nós temos 2 eixos novamente, né? Sendo um eixo que vai da esquerda para a direita, enquanto eu tenho mais restrições, mais barreiras
e menos barreiras do lado direito, e as manifestações, as mudanças de comportamento com a tendência na vertical para durarem mais de longo prazo e menos de longo prazo. Vamos trazer alguns exemplos? Pensando em roupas roupas confortáveis. Roupas confortáveis foi um hábito que nós incorporamos durante a nossa rotina de confinamento e provavelmente nós vamos abandonar quando voltarmos novamente a uma situação em que vamos trabalhar ou vamos precisar variar mais de roupas, mas pode ser que essa seja uma tendência para mais e mais pessoas durante um período de não confinamento. Compras de supermercado online. Compras de supermercado online são mudanças que aconteceram, que já existiam antes do confinamento e que provavelmente vão ser misturadas, vão conviver com a compra de supermercado, considerando produtos frescos ou, enfim, frutas, verduras, legumes, e o online permanecendo com compras maiores, compras para longo prazo, né? Já compras de cosméticos e perfume online, pela necessidade de se entender como esses produtos funcionam na pele, enfrentam um pouco mais dificuldades e barreiras. Portanto, estamos falando de uma tendência com maiores restrições, maiores barreiras, o que significa que tem uma tendência de durarem mais, serem de duração de menor prazo. Convenções multinacionais online. Interessante falar sobre convenções multinacionais online, porque é algo que já estava começando a acontecer antes, mas ainda não existiam empresas, as empresas resistiam muito a essa prática por diversas razões. Assim que o Covid se impôs a limitação de espaço, todas as empresas migraram para esse tipo com bastante facilidade. Então, esse comportamento pode ser que ele siga não só acelerado pela Covid, mas também um bom tempo depois que as restrições terminarem. Educação, já os cuidados com beleza em casa, como cortar cabelo, fazer unha, é algo que é bastante impulsionado pelas restrições e que já não devem permanecer no longo prazo, porque algumas pessoas podem pensar, sim, a frequência destes serviços e a necessidade de alguns deles. Educação financeira é um comportamento que já estava em alta, estava sendo discutido e agora se tornou essencial, não só porque a maioria de nós teve sua vida financeira afetada pela pandemia, mas porque o distanciamento social nos fez ter mais noção dos gastos todos em casa e nos ajudou a repensar alguns deles. E isso, com certeza, vai permanecer depois que as restrições passarem. O uso de máscara é uma necessidade que a gente tolera na pandemia e na fase de mais restrições e muito provavelmente será abandonado assim que isso deixar de ser uma imposição. Já o teleatendimento médico primário é algo que a gente já conhecia em países desenvolvidos e que foi muito cogitado como forma de oferecer atendimento a comunidades carentes, distantes, e que nunca havia sido cogitada a sua implementação. A pandemia certamente acelerou essa mudança e, com isso, deve pautar uma nova forma de atendimento médico daqui para frente. Já a educação de primeiro e segundo grau de distância também é um bom exemplo de um comportamento que é pautado por restrições de Covid e que deve deixar de existir assim que a pandemia estiver controlada, não só pela necessidade de socialização das crianças, dos alunos, como também necessidades físicas, pensando inclusive na educação pública, alimentação, por exemplo. Já uma área bastante beneficiada pela disponibilidade das pessoas em serem guiadas por professores do outro lado da tela é a prática de atividades físicas online, como yoga, treinos funcionais e até pilates.
E, para terminar, um dos comportamentos mais esperados e comemorados que a pandemia trouxe, que foi o home office, que já era adotado por empresas mais flexíveis e que agora passa a ser realidade em empresas mais tradicionais. Vamos voltar a esta imagem aqui do começo, né? E a pergunta que fica é: a nossa percepção mudou, né? Conseguimos pensar em motivações humanas e como elas nos ajudam a criar sinais e recompensas para se propor um novo comportamento ou um retorno a um antigo comportamento? E, para terminar, eu gostaria de reforçar com vocês, né, deixar um recado, que mais e mais precisamos pensar o nosso país como sendo um país tão extenso e diverso e, portanto, precisando de um entendimento também plural. Precisamos reconhecer os diferentes contextos e como essas motivações acionam diferentes comportamentos a depender de onde e de quem estamos estudando. Muito obrigada. Bom, pessoal, obrigado, Ana, muito bom. Eu vou pedir agora para o Marcos também entrar, por favor, na conversa. A Namika, if you could turn your camera on, please, as well. Pessoal, bom dia, eu sou Diego Pagura, Chief Client Officer aqui na Ipsos do Brasil. A gente costuma aqui no final do nosso webinar trazer algumas das questões que a gente escuta muito de vocês. A gente vem escutando, obviamente, no nosso dia a dia, mas eu acho que é uma oportunidade única agora de vocês colocarem as suas perguntas neste momento no question box ali do lado da tela, seja no aplicativo ou seja no website. Vocês podem colocar perguntas, seja em português ou em inglês. Eu vejo também como que a gente aqui administra também para a Namika participar. Eu acredito que pode ter perguntas interessantes para elas também. Estamos num momento bem interessante. O Marcos abriu contando um pouquinho esse é um momento de tensão e a gente se debatendo também entre uma volta a certa normalidade e essa felicidade que a gente sente de muitas coisas que estavam restringidas a gente conseguir voltar a fazer, mas ao mesmo tempo grandes preocupações, porque a gente também acompanha uma situação crítica no Brasil, um cenário político também que cada dia nos traz surpresas e, por que não, nas próximas semanas talvez trazer mais. E a gente vê depois também, através do que a Namika mostrou e o que a Ana colocou também, o quantos comportamentos ao longo desses mais de 100 dias de isolamento têm se adaptado, têm se adequado, têm mudado. A gente entende também um pouco as motivações que estão por trás dele, como a Ana mostrou, né? A gente começou, por exemplo, a comprar online. Claro que tem algumas coisas, claro que tem uma restrição física para isso, mas também tem algumas motivações, algumas coisas que a gente espera nessa experiência, né? Uma segurança, uma praticidade, várias outras coisas. Então, o que está direcionando o comportamento? São motivações? São só restrições? Esse tipo de pensamento é o que nos faz refletir sobre as coisas que podem permanecer, as coisas que vieram para ficar também, né? Que mudaram. Então, eu vou abrir aqui, eu estou vendo aqui na tela, tem uma pergunta que a gente escuta muito, inclusive, em relação, eu vou fazer primeiro em português, depois I'm going to translate into English for you, Namika, because I think this one will be interesting for you. Muitas vezes a gente escuta, quando tem essas mudanças de comportamento, quanto tempo demora um comportamento para se tornar um hábito? Já para a gente contextualizar, a gente passou, como eu falei, mais de 100 dias de isolamento, onde muitos dos nossos comportamentos mudaram de maneira forçada, né? Então, isso tem potencial de se transformar um hábito ou não? Eu acredito que esse é o tom da pergunta. Namika, the question is about how long does it take for a behavior to turn into a habit? We've been more than 100 days in isolation in Brazil. Many of our behaviors have changed dramatically, and we are wondering whether this 100 days of constant change in behavior will turn into a habit or not. Is there like a rule of thumb for that? How can we approach that? You're on mute. You're on mute. All right. Yeah. Let me. So just like any behavioral science question, the answer is it depends.
right? It really depends. However, you can use Ipsos habits framework to really understand if there are more cues, if there are less behavior barriers, if there's more positive reward and less negative rewards. And also what I didn't talk about is if the reward is very immediate, then behavior is likely to last. But if reward is delayed, such as exercise, usually the rewards has been healthy is delayed. That's why it's really difficult for us to make that behavior more habitual. And also in terms of cues, not all cues are equally effective. Some cues are more effective than others. So example, cues that are concrete, something more tangible is very effective. Something that's unique, that's more effective. So if you think about cell phone, right? Like a lot of us have the habit of it buzz, it's very concrete. What do? You pick it up and you check your message. That's the behavior. What's the rewards? Oh, like Marcos and Diego's thinking about me, Anna's messaging me. That's the positive reward that we have. Also, if behavior cue is embedded, right? It's a part of sequences. I think the perfect example for me is using conditioner. A lot of people, especially women, I think, use hair conditioner. It's very embedded behavior. What do you do after you wash your hair? You use conditioner, right? It's very concrete, it's very unique, it's embedded within the behavior. So once you understand cues and behaviors and reward, you can think, how powerful is this cues? What are the different barriers for behaviors to happen? What can you do to influence those behaviors so that it takes only 50 days to become habitual rather than 150 days to become habitual? Good, no, good, that's good. I was thinking, estava pensando, Ana, no slide último, quase que você mostra, né, também, em relação a esses comportamentos, como eles vão se transformando. Tem uma pergunta também com isso que a gente fala aqui, que tem a ver com que a gente entende que o comportamento de compra do consumidor mudou durante a pandemia, né? E na verdade, não, aqui, outra antes, conectado, na verdade, com as tendências que a gente estava vendo pré-pandemia, né? Que a gente viu tendências como sustentabilidade, economia circular, reciclagem, embalagem sustentável, coisas que já vinha se falando. E que, de alguma maneira ou não, durante a pandemia, a gente viu comportamentos mais direcionados, né, nesse sentido. O quanto a gente enxerga que a pandemia acelerou esse ritmo do que já existia, ou o quanto isso, na verdade não tem muito a ver com a pandemia? Não, que a gente, claro que vai depender exatamente. Ela fala específico em sustentabilidade ou no geral? Porque na verdade é um grande guarda-chuva de sustentabilidade, mas eu acredito que a gente pode ampliar, né? Isso também. Eu acho que aqui a pergunta é em particular a sustentabilidade, mas a gente tem visto outras tendências também. Não, o que a gente percebeu é que num período de confinamento, principalmente, o nosso comportamento ele mudou muito para atitudes muito focadas no curtíssimo prazo. Então, quando a gente mostra o Sensídio, aquela questão, né, a esfera inferior, onde a gente tem muito mais controle, proteção, né, foi muito uma questão de quase de sobrevivência, né? Então, a gente deixou alguns aspectos de lado, mas logo em seguida, né, o fazer pensar e refletir de uma forma maior tudo que a gente estava passando e passou como uma crise, uma pandemia, faz claro que esse pensamento que já vinha acontecendo pré-pandemia, com que ele estoure mais forte, porque tem a ver com sobrevivência do mundo, né, do planeta. Então, ele volta com certeza. Desculpa, Ana. Se eu puder complementar, muitas dessas coisas estão ligadas a valores, Diego, que você citou. Você citou, por exemplo, sustentabilidade, isso tem muito a ver com os valores. Os valores, eles mudam muito lentamente. Acho que isso explica por que sustentabilidade é um tema que se fala há décadas, literalmente há décadas, e passou por uma catalisação agora. Mas os valores mudam lentamente. E a gente não tem ainda indicações grandes que os valores foram alterados neste processo. A gente tem indicações que, sim, atitudes e comportamentos, sim,
mas não valores que seriam um nível muito mais subterrâneo, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, eu acho que houve uma obrigatoriedade, como a Ana falou, de adaptação dos comportamentos e atitudes às limitações físicas, né, que é o modelo que a Namica apresentou. E eu acho que com isso, essas ações que finalmente viraram verdade, né, a gente cansou de ouvir isso, coisas que faz tanto tempo que eu estou planejando isso, ou a gente quis fazer isso como iniciativa corporativa e não conseguiu colocar. Essa catalisação, essa obrigatoriedade, ela certamente tende a atender um valor que já estava lá. Então, a gente acredita que alguns desses itens sim foram catalisados e há mais indicação de que houve uma aceleração do que houve uma grande mudança nos valores. E só para complementar uma resposta que a Namica deu sobre o tempo de mudança de um comportamento, ela falou muito de que há condição de você ajudar a estimular alguns comportamentos. E a gente está falando muito de comportamentos que são adotados naturalmente. Olha, a pandemia colocou algumas restrições e as famílias foram adotando alguns comportamentos. Vários desses comportamentos podem ser estimulados, sejam por marcas e clientes, mas também por organismos públicos, né? Isso é um recurso espetacular, por exemplo, das autoridades de estimular a postura correta com relação ao isolamento social, com relação ao uso de máscara. Acho que este talvez seja a grande mudança que a gente está vivendo. Que hoje, com Behavioral Science, a gente tem condição de entender que gatilhos geram motivações que geram atitudes e comportamentos diferentes. Então, estimular alguns gatilhos na direção certa, isso pode trazer ótimos resultados para o bem público, de maneira geral. Eu acho que esse passa a ser o nosso desafio, né? Interpretar quais são esses gatilhos. Interessantíssimo esse ponto de vista, porque é verdade, ou seja, esses gatilhos, de alguma maneira, ao longo da pandemia, eles foram impostos, muitos deles, mas a gente interpreta nesse modelo de comportamento humano de que a gente pode ter um papel em ajudar com esses gatilhos, né? Esses cues também e tudo. Eu acho que é importantíssimo. De fato, tem outra pergunta aqui, que é uma pergunta aquelas de 1 billion, trillion, ou que seja, dollar questions, que tem a ver com os gatilhos, porque, por exemplo, tem obviamente segmentos que têm sido muito mais afetados, né, pelas restrições. Então, eu vou ler. I'm going to read the question first in Portuguese. It is written in English, so I think that the one that sent it is hoping Namica to support on that. Mas é a relação, os hábitos de consumo dentro de casa. Que muitos que a gente tinha comportamentos fora de casa, né? Cita bar, restaurantes, balada, têm sido fechados, né? E ainda a gente está esperando talvez quais vão ser as próximas fases e condições de reabertura, e tem forçado as pessoas a se adaptar a algumas ocasiões de consumo dentro de casa. Então, como que pode se pensar esse framework que a gente viu aqui de behavior science para o consumo in-home versus out-of-home? Namica, the question is about in-home versus out-of-home consumption, and obviously all the categories that have been very much affected by the different restrictions in bar, restaurants, nightclubs, this kind of stuff. We have food companies that depend a lot on food services, beverages company, both alcoholic and non-alcoholic. So how can we approach this kind of new occasions that have risen at home as a growth opportunity for these companies? Yeah, so in terms of creating new occasions, you can definitely think of habits framework. And so, for example, you mentioned one of the things you mentioned, Diego, is alcohol consumption. Same thing in the US. People usually go out to drinks at bars or go to a nice restaurant, get a glass of wine. But now that a lot of restaurants and bars are closed, a company that sells alcoholic beverage is really trying to figure out what are the new occasions, right? So I guess the one obvious answer is about in-home consumption. But I think the challenge is the lack of cues, right? People usually don't think about opening nice bottle of wine when they're eating at home. At least in the US, we think about it as nice, fancy restaurant, right? So how can you create a cue to consume either alcohol beverages or different type of product at home? You can use it like a TV as digital as that shows alcohol beverage consumption at home. Because in the US at least, if you look at a lot of different ads on beer, let's say,
It's always a bunch of people getting together, having a barbecue, having fun together. They're going to, maybe they're watching a sports together. We're not doing that anymore, right? So you have to think about different marketing communication. Perhaps you can, show a person just drinking beer at home, just with another person, or even by himself, right? It's okay. So it's creating association in their head that, oh, you know what? I could enjoy a glass of beer, glass of wine at home. So I think that's marketing communication. Creating different associations is one thing that company can do. E se eu puder complementar, Namika, it has also everything to do with identify and foster them, right? We're talking about new rituals that did not exist before. So it's really spotting what's going on in each one's house, and what are the new rituals that we can create as brands, as authorities and institutions. Tem uma pergunta interessante aqui também, talvez a gente, bom, eu vou pedir mais um minutinho aí, a gente começou um pouquinho mais atrasado, mas que é interessante em relação ao futuro, porque também a gente escuta e vê as maneiras, né, da gente se aproximar desse novo consumidor, né, com novos hábitos, novas ocasiões que vão se criando de maneira forçada, ou que a gente pode ajudar a construir essas rotinas, essas ocasiões, esses rituais. E tem uma grande preocupação em relação ao efeito da pandemia para diferentes categorias ou setores, né? Então, aqui você já fala quem vai se beneficiar, bens de consumo será igual alimentação ou construção civil, pós-pandemia, sofrerão ou se beneficiarão mais do que outros. E talvez aqui a chave seja muito mais como cada categoria, cada segmento tem que tirar o melhor proveito, né, dessas mudanças comportamentais que a gente enxerga. Qual que é a opinião de vocês em relação a esse efeito e como aproveitar o momento através de diferentes segmentos? Rapidinho, só para como pano de fundo, Ana, desculpa se eu puder te dar um contexto rapidinho. Eu acho que sim, tem categorias que são mais vencedoras do que outras, com base no momento que a gente está vivendo, né? As categorias que permitem consumo dentro de casa, por exemplo, certamente vão encontrar mais oportunidades do que categorias de consumo fora de casa, né? Ou varejo, por exemplo, ou categoria. Acho que aí tem uma, mas de qualquer maneira, todas elas vão enfrentar algum risco e alguma oportunidade. Eu acho que sob esse aspecto, essa identificação desse frame que a gente apresentou hoje, que a gente discutiu aqui, isso passa a ser chave, quer dizer, entender quais são as motivações emocionais, quais são os benefícios racionais e quais são as habilidades necessárias para executar cada uma delas. Este frame, para mim, eu acho que deveria ser, e é o que você falou, tem categorias que vão ser inerentemente mais prejudicadas, acho que não tem como não pensar que turismo vai ser mais prejudicado, ou de que restaurantes serão prejudicados, por exemplo, nesse sentido. Mas todas elas terão alguma oportunidade que vai aparecer, por isso que a gente recomenda tanto esse frame de ciência comportamental. Eu pensava duas aqui, aí vocês podem me dar também o parecer. Eu estava pensando um pouco também em algumas que ficam no meio do caminho, às vezes que a gente não sabe o futuro, tipo educação, por exemplo, né? É difícil falar sobre se prejudicada ou não, mas certamente com um nível de... Uma oportunidade enorme, né? Enorme. E também outra que está crescendo muito, mas que aí a gente se pergunta também que será o futuro, é a indústria do entretenimento também, que surgiu agora com uma coisa, uau, incrível, mas o quanto as pessoas, na medida de que as medidas de isolamento começam a se relaxar, isso continua sendo, né? Eu queria até aproveitar e juntar que, na verdade, assim, o consumo muda porque as pessoas mudaram, né? Então, acho que é isso, menor ou maior grau. O que acontece é que as pessoas estão diferentes, né? Ninguém vai agir como se não houvesse existido, né, nas nossas vidas o coronavírus. Então, se as pessoas mudaram, o entorno mudou e a relação de consumo mudou. Então, acho que isso a gente tem que ter sempre em mente. Com relação a entretenimento, a gente tem algumas hipóteses, né? O brasileiro, ele é realmente muito, tem uma ânsia, né, pela conexão. Então, esse entretenimento interno, provavelmente ele vai, a gente está até chamando de omnichannel entertainment. Ele vai ser, né, num primeiro momento as pessoas vão
para a rua, com essa vontade de conexão, mas no médio prazo a hipótese é que haja uma mistura entre o entretenimento virtual e presencial face a face. Até isso virou nichado, né? Bom, a gente extrapolou um pouquinho o tempo. Antes de passar para o Marcos, eu queria pedir licença aqui só para ler não é uma pergunta, é um comentário, mas eu acho que é um fechamento realmente chave de ouro, a discussão de uma cliente aqui muito querida. Eu não vou falar o nome porque eu podia pedir autorização, né, para divulgar quem é, mas ela vai saber. Mas que colocou aqui uma reflexão muito interessante, que coloca assim: as mudanças que permanecerão são aquelas que são reconhecidas pelas pessoas com algum ganho, ou simplificação das vidas, das suas vidas, né? As barreiras à manutenção do comportamento podem acelerar a migração e manutenção do comportamento se forem eliminadas, ou retardar se ainda houver entraves. Mas o que norteia, o que fica pós-pandemia, sempre vai passar pelas motivações humanas. Então, super no tom do que a gente comentava. Muito obrigado. Bravo. Perfeito, mas muito bom. E bom, sem mais, eu quero agradecer. Esse bate-papo foi muito rico. Marcos, se quiser fazer os comentários finais. Eu quero rapidinho, antes de mais nada, Nâmica, thank you so much. Ana, obrigado. Diego, graças. Uma painel internacional aqui, muito, muito útil, e eu espero que todo mundo perceba a validade desses frames que a gente está usando, que eles podem ter aplicações muito práticas se a gente usar ele certo. Então, obrigado a todos. Thank you very much again. Muito, muito útil e incrivelmente profunda discussão, bacana. E a gente já tem o próximo Ipsos Talk recalculando marcado, vai ser no dia 8 de julho, e um tema super bacana também, talvez um dos que vem aparecendo tanto quanto mudança de comportamento, mas quais são as tendências que moldarão o futuro, e será apresentado pelo Ben Page, que é o CEO da Ipsos na Inglaterra e um dos pesquisadores mais importantes do mundo, e comigo, e a gente vai falar um pouquinho de tendências, quais são as tendências que a gente está verificando e que devem moldar o mundo. Então, dia 8 de julho, anotem em vossas agendas, e muitíssimo obrigado pela audiência aí, valeu pelas perguntas, obrigado pelos comentários, tem sido um prazer conduzir essa série com vocês. Obrigado, até 8 de julho. Nâmica, thank you. Bye bye, take care. Bye. Cuidem-se, valeu.